tarde, Santa Catarina. Começa agora a versão SC do Jogo Aberto, ao vivo para todo o território catarinense, 12h31. Essa é a Casa do Futebol de Santa Catarina e começa hoje, através do site da Band SC, com votação popular, a primeira edição do Prêmio Luva de Ouro do ano de 2014. Dá uma olhada nos destaques, a gente já volta a se falar. Conheça quem são os finalistas do Prêmio Luva de Ouro. Serão 5 dias de votação. Escolha seu candidato e vote no site da Band Santa Catarina. Thiago Volpe é sonho de consumo de clube mexicano. Fabiano se despede da Chape e já pensa em como será disputar a Libertadores em 2015. Buscar o espaço para poder ter a oportunidade dentro dessa competição. Agora a Raposa Mineira mira na contratação de dirigente do Coelho. Mesmo com contrato longo, a atacante azurra ainda não sabe se vai ficar no Leão. Vamos ter uma reunião agora semana que vem e vamos definir o meu futuro, né? Também vamos falar do Marcílio Dias, também vamos falar do Criciúma. Muita coisa pra gente debater hoje por aqui. Comigo no estúdio está ele, o polivalente Cláudio Miranda, narrador Band FM e comentarista Band SC. Lembrando sempre, para interagir conosco através das redes sociais, a nossa fanpage no Facebook é /Jogo Aberto. Vá lá, deixe seu recado, comentário, curta a nossa página. Também estamos no Twitter e no Instagram em @JogoAbertoSC. 12h33, uma rápida parada e depois, por aqui, o assunto é um só: o futebol de Santa Catarina. Muito boa tarde, Santa Catarina. Agora é 12h35. Muito obrigado pela sua companhia e preferência com o Jogo Aberto SC. Nesta quinta-feira, senhor Cláudio Miranda, na colinha aqui, hoje é dia 11 de dezembro, é isso mesmo? Tá tudo certo? 11 de dezembro. Não tenha dúvida, 11 de dezembro. Muito bem, vou ali cumprimentá-lo. Cláudio Miranda, parceiro de todos os dias aqui no Jogo Aberto SC. Ontem nós conversamos com o Anderson Lopes, daqui a pouco tem uma matéria aí com ele que vai falar, mas pode acontecer do Anderson não permanecer na ressacada para a próxima temporada. Até porque, segundo o próprio Anderson, ele tem convite. Tem clubes interessados no futebol de Anderson Lopes, que na minha opinião foi o mais regular atacante do Avaí no Campeonato Brasileiro da Série B. Ah, mas o Avaí não teve um grande ataque. Mas o Anderson foi mais regular. Aquele que conseguiu, sem dúvida alguma, conquistar a titularidade pelo seu futebol. Fora daquele revezamento que fez o Geninho, que insistiu até com jogadores sem qualquer qualidade em alguns momentos. A gente também trouxe ontem aqui a informação, renovação do Roberto, um atacante, e também o Eltinho. Ainda o Avaí corre atrás de renovações e principalmente de contratações. O técnico Geninho já deixou claro, Cláudio, quer mais um atacante, até porque a temporada que ele tem como análise... Ele deixou claro que ele quer um camisa 9, ele quer um cara de referência na área. Até porque a temporada que ele tem como análise, que é a atual, a de 2014, não foi nada boa para os atacantes. E o Adailton pareceria esse nome, né? Jogador que pertence ao Paraná. A conversação iniciou para manter interesse também na sua permanência, só que é muito mais interessante você disputar uma Série A de Campeonato Brasileiro, pode ter certeza. Vamos ver o que vai dar na sequência, mas o Avaí precisa realmente reforçar bem o seu time para disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. Eu diria que 4 jogadores, foi sendo falado, não 4 jogadores, é um número muito pequeno, porque o Avaí está necessitando para uma disputa de Série A do Brasileiro. Olha só, Clânio, e também ainda acerca do Avaí, ontem nós tivemos reunião do Conselho Deliberativo no Avaí. Algumas informações foram passadas pelo presidente Nilton Macedo, uma delas de que a folha de 2014 foi totalmente sanada. Né? Isso é muito importante. Funcionários e também jogadores, não que jogadores não sejam funcionários, mas daí engloba todo o quadro profissional do Avaí. A folha 2014 100% quitada, 13º também foi pago e também 3 meses referentes a 2013 que ainda estavam atrasados, com aquelas pessoas em que estava aí só em atraso, foi também resolvido. O que é importante nisso? O Avaí, além de conseguir o acesso, porque isso aí já seria um marco, sem dúvida alguma, na presidência do Nilton Machado. Mas, além disso, o Avaí conquistou ainda o acesso. Isso é muito importante. O Avaí começa com um clube saneado em 2015 e com uma política de pés no chão. O Avaí vai fazer o que pode para manter essa condição. Porque se pagou os funcionários, se pagou
o 13º salário e o que tinha atrasado em 2013, existem ainda algumas dívidas pendentes do Clube Azul, que tem que ser sanadas. E parece que 2015 vai ser o trabalho, além de manter uma boa equipe para a disputa do estadual e da Série A do Brasileiro, que essas dívidas possam ser sanadas. Por isso, não se quer fazer loucura na contratação de novos jogadores. E também foi dito pelo próprio presidente que já tem em mãos a certidão negativa de débito, que dá aí ao Avaí uma série de direitos, como receber dinheiro público, das apostas, enfim, que acontece. Uma condição mais fácil para patrocínio de camisa, tudo isso facilita. Então o Avaí realmente, para buscar novas parcerias, é muito importante que tenha essa negativa de débito. Agora, eu acho que a grande notícia dada pelo presidente, mas que foi colocada em votação no Conselho e aprovada por unanimidade, é a manutenção dos valores da mensalidade de sócios para o ano que vem, Série A. O cara vai pagar 45 pila, por exemplo, Claudinho, para assistir ali naquele setor, o C, que fica no meio do campo. Coisa linda, 45 pila, não vai ser sócio, por quê? O Avaí quer recuperar seu quadro associativo, ele perdeu muita gente nesse período em que o Avaí teve um declínio na Série B do Campeonato Brasileiro. Então é hora de realmente retornar o Avaí e se associar. Quem ainda não se associou, se associar. Porque o Avaí disputa um campeonato estadual muito forte, disputa uma Série A do Campeonato Brasileiro e o torcedor, por esse valor, vai ter a oportunidade de acompanhar grandes jogos. Muito bem, senhor Cláudio Onir Miranda, 12h40. Você sabe quando é que deve ficar pronta aquela obra ali que finalmente acabaria com o afogo, com o afunilamento ali do Trevo da Seta? Essa é uma dúvida que todos nós temos. Todos nós. Olha, mas uma grande dúvida. Até porque tem gente que defende que não existia necessidade do assentamento do solo da forma que está sendo feito. Existe uma outra forma muito mais dinâmica, muito mais rápida, e aquilo ali, você vê aquela placa mudar sempre, né? Aguarde, fevereiro vem aí. Isso, começa o ano. Em fevereiro retornaremos às obras, e aí você vai ver, devido ao assentamento. Passou para março, outubro, e continua. A verdade é que obras que envolvem questões ambientais no Brasil, infelizmente, sempre são atravancadas, sempre são arrastadas, diferente de outros países. Mas não é só essa questão daquela obra ali. Não é só aquela questão, mas principalmente por esse motivo foi que atrasou e tem causado parte do atraso. Existe um fato envolvendo a empresa que está fazendo essa obra, e aí o pagamento ou não através do governo do estado, é a mesma história da ponte, viu? Sim. Não quero mais essa empresa porque atrasou a obra, mas também não pagou aquilo que havia sido feito, por isso que a obra parou. Então, são detalhes que têm que ser resolvidos rapidamente, porque a população não aguenta mais ouvir em Exílio Luz servindo automóveis e ouvir que, olha, vai ser duplicada a estrada que dá acesso ao aeroporto e, consequentemente, a ressacada. Muito bem, 12h41, Cláudio Onir Miranda. Agora nós vamos falar do Marcílio Dias, o marinheiro. Tem 3 novos jogadores no elenco. Vamos dar uma olhada quem é essa rapaziada aí, ó. Tem o Murilo Rusalém, famoso Rusa. Ele é um lateral esquerdo de 21 anos e estava no Concórdia, agora o Galo do Oeste, disputando a segundona. Também passou pelo Paraná Clube, Ponte Preta e Guarani, 2 times de Campinas. Aí tem mais gente aí nessa barca, né? Mais gente que chegou. Tem o Neverton Inécio Dionísio, famoso Neverton. Posição atacante, 22 anos. Estava no Daegu, da Coreia do Sul. Daegu é bom, Claudinei? Cara, não conheço. Daegu deve ser, não sei se é bom, enfim, mas é lá da Coreia do Sul. Coreia do Sul que tá em expansão no futebol, né? Tem aí, ó, Paraná Clube também no currículo e Prudentópolis. O que tu acha? Se Daegu é bom, Daegu é bom? Se o Daegu é bom? Rapaz, toca, vai. Vamos nessa, olha lá, atenção, diretora da sala, vamos nessa. Ó, o Tony chegando aí, ó. Vamos mudar de assunto, coisa boa. Me salvou, Tony. Obrigado. Tony Jarbas do Santos Amorim, famoso Tony, né? Lateral direito, experiente, 35 anos. Ele que teve como último clube na segundona o Inter de Lages. Também passou pelo Londrina, o Caxias do Rio Grande do Sul, Jeque Chapecoense, o Tigre, o Grêmio Barueri do interior de São Paulo e o América de Natal. Olha, Cláudio Onir Miranda, a equipe do Marcílio Dias está saindo na frente na formação do elenco. Se isso vai dar certo ou não, com os resultados, aí é uma outra história. Mas que sai na frente, Marcílio sai, hein? E dos 3 jogadores contratados, o Tony é o mais conhecido do futebol catarinense. Não deve ter a mesma vitalidade, mas aprontava uma correria impressionante pela lateral do gramado. Com 35 anos, logicamente, hoje ele deve pegar alguns atalhos. Mas é um jogador muito interessante. Tony é uma boa contratação para o time do Marcílio. Muito bem, o Jogo Aberto SC, agora é 12h42. Nós vamos para uma rápida parada e depois do intervalo tem muito mais sobre o futebol de Santa Catarina por aqui. Não sai daí não, hein?
Você está sintonizado no noticiário mais completo do futebol de Santa Catarina. Tem clubes interessados, mas o meu desejo é de ficar no Avaí. Responsabilidade, cobrança e também buscar o espaço. Todos os times catarinenses num só programa. Isso é Jogo Aberto SC. Valeu. Meio-dia e 46, voltamos com o Jogo Aberto SC e começa hoje, senhor Cláudio Ney Miranda, a partir das 4 horas da tarde, no Golden Executive Hotel, aqui em São José, na Grande Floripa, o primeiro curso de treinadores do futebol de Santa Catarina. Pra quem não sabe, muito próximo à BR-101 ali, né? É na lateral, na direção norte-sul, né? Isso. Na direita, fica ali o hotel e vai ser um grande São José curso, pode ter certeza. Ali é São José. São José, né? São José. Tá bom, olha só, o curso começa hoje, 4 horas da tarde, hoje, amanhã e depois sábado, né? Tem a presença aí do Alfredo Sampaio, já passou pelo Avaí. Passou pelo Avaí. O Zé Mário passou pelo Figueira, Passou né? pelo Figueirense, técnico Figueirense. Galo, que passou pelo Figueirense também. Também. Hoje é coordenador das categorias de base da CBF e também treinador da Seleção Olímpica. E o Paulo Autuori, que recentemente esteve no São Paulo. Interessante o Galo, né? Parece ter encontrado o seu caminho. Até porque está fazendo um bom trabalho nas categorias de base da Seleção Projeto brasileira. muito interessante. Diferente daquilo que eu via do Galo como técnico de equipes profissionais disputando o Campeonato Brasileiro. Mas acho que está num momento muito interessante o Galo na Seleção Brasileira e tomara continue assim, até porque aquele projeto de você treinar as categorias de base, mantendo mais ou menos a mesma forma de atuação da seleção principal, passa a ser muito interessante. Eu acho que o principal trabalho do Galo, dentre tantos que ele faz, há de se reconhecer, trabalha muito com a categoria de base da Seleção Brasileira, passa pela questão de contato com jovens valores que sequer o futebol brasileiro conhece, saíram daqui com 14, 15 anos, foram para outros países e aí essas confederações desses países buscam a naturalização desses atletas, né? Caso do Thiago Alcântara. E não deixar que isso ocorra, né? Exatamente. Buscar justamente saber como está o atleta para poder trazê-lo para a Seleção Brasileira. Outro detalhe é que hoje nós temos campeonatos também interessantes da categoria sub-20. Figueirense, por exemplo, Figueirense, Chapecoense, Criciúma estão disputando o Campeonato Brasileiro Sub-20. Figueirense hoje faz seu terceiro jogo. Foram 2 empates, hoje enfrenta a Vitória da Bahia. E se vencer esse jogo, provavelmente está classificado para a próxima fase do Campeonato Brasileiro. Então, para você que tem interesse em ir lá conhecer ou participar do primeiro curso de treinadores de futebol de Santa Catarina, dá para fazer a inscrição através do site focoradical.com.br. A gente tá dando uma força aí pro Aguinaldo, super gente fina. Estamos aí, Aguinaldo, dando uma força para você, merece sim esse trabalho que é super bacana. Pois bem, vamos agora falar de Avaí. O nosso repórter Lucas Miranda conversou com o atacante Anderson Lopes, que tem proposta de times no Rio de Janeiro. Fala pra gente, Luquinha, boa tarde. Olá, boa tarde, Gustavo. E a gente está aqui, ao lado dele, Anderson Lopes, o atacante que mais atuou pela Série B no Avaí. Anderson, boa tarde. Você, primeiro a gente quer saber, né? A torcida quer saber, mais do que nunca, se você fica realmente no Avaí, já está com a sua situação definida. A diretoria já procurou você para conversar, Anderson? Boa tarde, boa tarde. Eu ainda não sei se eu fico no Avaí, vamos ter uma reunião agora semana que vem e vamos definir o meu futuro, né? Tem clubes interessados, mas o meu desejo é de ficar no Avaí. O que pode pesar nessa situação de permanência? Mais a questão financeira? Você gosta de trabalhar aqui em Floripa? Já teve procura de outros clubes em cima de você ou não? Não, gosto de trabalhar aqui em Floripa sim, gosto de trabalhar no Avaí e espero que o Avaí me valorize, né? O único ponto que a gente pode chegar é esse, que o Avaí possa me valorizar como fez no decorrer desse ano. Como é que você avalia esse seu ano pelo Avaí? Um ano bastante positivo, você é o atacante que mais atuou, o atacante mais regular. Foi um ano realmente de muitas conquistas para você, né? Sem dúvida, foi um ano muito bom para mim, para minha carreira. E a gente fechou o ano bem com acesso e espero manter em 2015. Tem se falado muito na questão de jogador-torcedor, como é o Marquinhos, você já se declarou assim, o Eduardo Costa também. Você se considera um jogador-torcedor do Avaí ou não? Cara, quando eu entro dentro de campo com a camisa do Leão, eu dou minha vida, dou minha alma, eu amo esse clube. Mas acima disso tem o profissionalismo, né? A gente tem família, o profissionalismo também faz muito parte dessa história, né? Durante esse ano do Avaí, o ano do acesso, você chegou a acreditar alguma vez que não ia dar, ou pensar que não ia dar, né? A gente acreditava até o final, até o último jogo, quando todo mundo dizia que não ia dar, o Boa vai ganhar, o Atlético Goianiense vai ganhar.
Não dá, velho. Quando Deus determina uma situação, tá determinado. Então, foi só alegria. Esse acesso para você é a maior conquista da sua carreira até aqui? Sem dúvida. Esse acesso foi a maior conquista. E vou trabalhar bastante, vou focar mais, concentrar mais para que dê tudo certo. Esperar um ano todo azul aí para Anderson Lopes ano que vem. Sem dúvida. Tá, então Anderson Lopes, o atacante do Avaí que mais atuou com a camisa do Leão nessa Série B. A gente volta com você nos estúdios, Gustavo. Valeu, Lucas Miranda. Baita entrevista com ele, Anderson Lopes, Cláudio Onir Miranda, que a reportagem da Band SC apurou que tem propostas de Vasco, Fluminense e Botafogo. Parte do passe do Anderson Lopes não pertence só ao Avaí, mas também o empresário Eduardo Irã e o Fred. Os dois trabalham juntos. E, logicamente, é o que vai querer o Anderson Lopes. Um reconhecimento pelo trabalho feito. Até porque uma proposta de Botafogo, né, de Vasco da Gama, você tem que considerar e ver o que pode acontecer na sequência. Acho interessante, Anderson Lopes, a sua permanência na ressacada para a Série A do Campeonato Brasileiro. Agora vai depender, logicamente, dessa conversa que deve ocorrer no início do próximo ano. Muito bem, Cláudio, olha só, a CBF divulgou um ranking com os clubes das séries A, B, C e D, ranking esse que mediu a média de público dos catarinenses, de todos os clubes que disputam as competições. Vamos dar uma olhadinha como é que ficou a participação dos catarinenses e as respectivas médias de público. Olha só, dá uma olhada aí nesse ranking montado pela CBF sobre essa presença do público. A Chapecoense tem a maior média de público dentre os catarinenses, ficou na 22ª posição, 10.021. O Joinville, que disputou a Série B, por isso o Bzinho ali do lado, foi o 23º. 9.990. Depois o Criciúma, 9.089, disputando a Série A. O Figueirense, 8.378. Muito torcedor do Figueirense vai pensar assim, mas teve aqueles 2 jogos fora de casa. Na verdade é um jogo fora de casa. Foram 2, mas a contar pela questão de torcida, aquele jogo com o Bahia em Barueri, sim. O estádio estava bastante vazio. Agora, aquele outro jogo com o Santos em Londrina, esse tinha um público bastante razoável perto dessa média do Figueira. E não muda muito não, se a gente incluir o jogo do Bahia. Aí depois o Avaí foi o 39º, 5.057. Na 66ª posição, Metropolitano, 1.317, disputando a Série D. O Guarani de Palhoça, 91º, com 309 torcedores por jogo. Tem detalhe a ser ressaltado com relação ao Joinville. O Joinville, com 9.990, está na 23ª posição na média, atrás do Chapecoense, mas se você for considerar a capacidade do estádio, a ocupação do estádio, o Joinville seria primeiro colocado nessa disputa aí. Aliás, o Joinville, se eu não estou enganado, está em terceiro no Brasil, pela ocupação do estádio. A capacidade do estádio pela presença de público. Presença de público, justamente. Na Série B, o primeiro. Na Série B, o primeiro. Terceiro no Brasil, atrás de Santa Cruz, se eu não estou enganado, que disputou a Série B do Campeonato Brasileiro. E aí o primeiro colocado é da Série A, que é o Cruzeiro, que fez uma campanha excepcional. Mas o que eu vejo é que o Figueirense, por exemplo, pecou na presença do seu torcedor. Talvez pelo preço inicial do ingresso, talvez pela péssima largada que teve o Figueirense. Mas aí você considera o Criciúma, que também não foi bem na competição e conseguiu manter uma média de público razoável com relação àquilo que o Criciúma fez no campeonato. Acho que a capital do estado tem que resgatar a presença do seu torcedor, tanto no Scarpelli como na ressacada. Ressacada também teve seríssimo problema no momento que o Avaí foi mal. Mas o torcedor tem que ser mais fiel ao seu clube, tanto do Figueirense como do Avaí, principalmente o do Avaí, que nos números ficou muito abaixo do esperado. Ali a gente viu a participação da torcida do Criciúma, agora é a participação da torcida do Figueira, mas a torcida do Criciúma, Cláudio, mesmo com a campanha péssima que fez o Criciúma, obviamente naquela reta final, não dá mais, aí matematicamente não tinha mais condições, a torcida do Criciúma ia, né? Mas ela esteve sempre presente no estádio, pode ter certeza, e essa expectativa eu tenho no próximo ano com o quadro catarinense. Acho que temos que melhorar, pelo menos ter uma ocupação aí, em média de 90% do estádio, que já daria uma média muito melhor de presença de torcedores. Acho que decepcionou o torcedor do Figueirense, decepcionou ainda mais o torcedor do Avaí. O do Joinville manteve uma excelente média e a Chapecoense teve como novidade. Aí o quê? A presença na Série A do Campeonato Brasileiro. Vai ter que manter essa batida, vai ter que estar mais presente no estádio também, no ano que vem, o torcedor de Chapecó. Coisa linda, hein? A Baqueta ali fazendo marcação de segundo e tudo. Marcação de terceira. E o bom de você ver hoje Chapecó, por exemplo, é que você vê realmente o verde e branco. Você olha para a torcida em Chapecó, vê o verde e branco, como vem Joinville, a nação tricolor marcando presença em grande número. Joinville deu um banho esse ano. É passado, de fato, aquela história que em Chapecó se torna-se para Grêmio Internacional mais do que para Chapecoense. Isso aí já era. Não tanto é verdade que pode ter Grenal, que hoje as emissoras transmitem o jogo de Chapecoense.
É verdade, é verdade. Muito bem, senhor Cláudio Miranda, o assunto para agora é Figueirense. A gente vai falar sobre o Thiago Volpi, goleiro do Figueirense. Segundo o site Globo.com, recebeu uma proposta para jogar no México. Essa proposta para tirar o Thiago Volpi do Figueira ao custo de $1 milhão, o que daria aproximadamente R$2.700.000. Vale essa grana, Claudio? É só que não é só o Figueirense quem vai decidir. Até porque o Thiago Volpi tem também direitos junto ao São José de Porto Alegre, 50%. Que é o clube que acabou revelando. Então, 50%. Para o São José, pode valer muito a pena. E para o Figueirense, não. Inicialmente, o Figueirense teria rejeitado essa proposta, sabendo do valor que tem o seu goleiro, que fez um campeonato brasileiro excepcional. Se falou, inclusive, na possibilidade de ir para o São Paulo. Esse mesmo. Aí o Rogério Ceni resolveu jogar mais um pouquinho e tal. Mas acontece o seguinte, por exemplo, a gente sabe que o Danilo da Chapecoense está indo para o Corinthians, mas não para ser titular. Inicialmente para disputar o banco do Cássio. Depois, na sequência, vários fatos acontecem que podem dar a condição de titularidade. O que eu entendo é o seguinte, esse valor inicialmente seria um valor inexpressivo, mas se forçar um pouquinho mais, o Clube do México acaba levando o Thiago Volpi. São 23 anos que tem o Thiago Volpi, ele é o goleiro com o maior número de defesas difíceis na Série A do Brasileirão, por tudo que passou o Figueirense na Série A, o coloca nessa condição e também com a capacidade técnica dele, não tenha dúvida disso. Thiago Volpi que está passando férias em Cancún, junto com o Nirley e Pablo, e ele deve decidir junto com o Figueirense, junto com o Eduardo Duran, que é o intermediador dessa proposta. Não que o Eduardo Duran tem alguma participação nos vínculos federativos do Thiago Volpi. Ele receberia uma comissão de 15%. Tá com ruinação, Eduardo Duran, né? Faz negócio ruim só, né? Tranquilo. Menino bobo, né? Ele sabe tirar proveito também, porque sabe que o Thiago Volpi é um excelente goleiro e fez um grande campeonato brasileiro. Aí, olha só, vamos imaginar aí, 50% já descontando a comissão, tá? Ficaria, para cada clube, R$1.200.000. Pelo valor, não vale. Pelo valor, também não acho vale. que não. E é isso que o Wilfredo Até porque a Gemelli sacou R$1.200.000 agora na conta ali, né, Claudio? E vai para Cancún. Aqui, ó. Pelo valor, realmente não vale. Mas é isso que vem defendendo o Wilfredo Brilling no seu posicionamento com relação à mudança na forma de atuar na direção do Figueirense. Porque ele entende que com novos parceiros pode trazer esses valores um pouco maiores pela experiência que tem esses parceiros justamente no futebol europeu, no futebol da América. Eles poderiam trazer valores maiores do estádio Orlando Scarpelli. O Figueirense consegue muito mais pelo Thiago Volpi, acredito que também não, acho que sim. Mas consegue mais. Eu acho que consegue um pouquinho mais. Pouco mais, mas não muito mais. Não, assim, ó, se o Thiago Volpi tivesse hoje no São Paulo, saindo do São Paulo, seria muito mais justo. Então, por isso que ele defende a presença desses investidores que teriam experiência no mercado internacional, o que daria também a possibilidade de um valor maior agregado para os jogadores que são negociados pelo Figueirense. Muito bem, senhor Cláudio Nir Miranda, estamos falando do Thiago Volpi, então vamos aproveitar para ele que, inclusive, está em boa parte, venceu boa parte dos meses do Prêmio Luva de Ouro 2014, a primeira edição aqui do Jogo Aberto EC, sucesso absoluto. Os goleiros comentam isso no treino, comentam conosco nas transmissões da Rádio Band FM, o que é muito bacana saber esse reconhecimento, não só com o Jogo Aberto EC, mas por essa nossa iniciativa de premiar os melhores goleiros de Santa Catarina através da defesa mais bonita. Vamos dar uma olhadinha nos candidatos, a votação vai ser no site da Band, já eu vou explicar, mas vamos começar. Olha lá, quem são os candidatos? Começando pelo mês de janeiro, é ele, Galato pelo Criciúma, jogando contra o Criciúma. E ele começou no gol do Criciúma interessante, acabou depois perdendo a posição, mas fazendo belíssimas defesas também, porque o time do Criciúma acabou não indo muito bem, nem no Catarinense e tampouco no Brasileiro. Olha lá o Rodolfo pelo Marcelo Dias, foi eleito a melhor defesa de fevereiro. Belíssima defesa, né? Você vê que foi de bate pronto e ele estava muito bem posicionado. Eu lembro desse jogo, rapaz, dizer que isso aí foi em fevereiro, a gente tá em dezembro. Isso. Que loucura, né? Olha lá, e o Thiago Volpi aparecendo em março, na melhor defesa do mês de março, foi essa do Thiago Volpi, eleição feita aqui no jogo no Scarpelli, dificílimo contra o time do Criciúma. Aí depois a gente vai ver a melhor defesa de abril, de novo ele, Thiago Volpi, o goleiro com mais defesas difíceis no Brasileirão. É o goleiro Thiago Volpi. Aí depois tem o Ivan do Joinville, nessa bela saída do gol, defesa de maio. Jogando fora de casa, o Ivan foi muito importante na situação envolvendo a equipe do Joinville. Agora o Thiago Volpi teve um ano realmente espetacular. Essa defesa aí é impressionante. Pô, a recuperação dele, né? Preparo físico, envolve tudo. Júlio, tivemos o Wagner do Avaí com essa defesaça
canhonaço do meio da rua, ele meteu o manzarro na mão, na bola. Um dos jogadores muito importantes na trajetória do Avaí rumo à Série A do Campeonato Brasileiro. Foi o Wagner, pode ter certeza. Agosto, de novo ele, Thiago Volpi contra o São Paulo no Scarpelli. O menino tava bem demais, Claudinho. E tem gente que acha que não precisava dar esse salto. Acho que não. Acho que na questão de impulsão, ele também tocou muito bem na bola. Aí Bruno do Criciúma, fazendo defesa lá no mês de setembro, a defesa mais bonita. Depois, outubro, de novo ele, Bruno, outro excelente goleiro aqui do nosso estado. E fazendo 2 defesas na sequência, essa sequência é espetacular, foi contra o Vitória na Bahia. Olha lá, novembro, novamente ele, Thiago Volpi pelo Figueira, nessa jogada de vôlei. Foi contra o Vitória. Também é. contra o Vitória, ele acabou saindo muito bem. E dezembro fechando, Wagner do Avaí. Tá aí, goleirão azul. Jogo do acesso. O jogo do acesso, belíssima defesa do Wagner, de extrema importância no momento que o Avaí vencia por 1-0. Aquele gol ali tirava o Avaí da Série A do Brasileirão. Como faz pra voltar? Olha só, vamos dar uma olhadinha. É no site da Band, bandsc.com.br, para escolher o seu melhor, ou a melhor defesa que você considera. Olha lá, vai entrar no site da Band, né? Vamos dar uma mostrada aqui então? Vamos lá então, vai entrar no site da bandsc.com.br, aí ali abriu bandsc.com.br, tá aqui no cantinho, ó. Escolha quem deve ser o vencedor do Prêmio Luva de Ouro 2014. Tem todos os candidatos ali, janeiro, fevereiro, março, abril, enfim, votação popular. Através da votação é que nós vamos premiar o vencedor com o Prêmio Luva de Ouro 2014. Muito bem dado o recado sobre o Luva de Ouro, hora de falarmos da Chapecoense. Por lá, o Fabiano já está pensando, mesmo ainda em Chapecó, na Copa Libertadores da América de 2015. Ele merece. A grande temporada do lateral Fabiano foi recompensada não apenas com a permanência da Chapecoense na Série A, mas também com a transferência para o atual bicampeão brasileiro. Na última entrevista no clube, feita especialmente para a despedida do jogador, Fabiano já falou como jogador do Cruzeiro e destacou o principal objetivo do time mineiro no ano que vem: a conquista da Libertadores da América. É uma competição muito difícil, esperar fazer uma grande competição. A gente sabe que no momento que você veste uma camisa que nem a do Cruzeiro, você é cobrado a ter títulos. Então, com certeza, o Cruzeiro vai entrar nessa competição para buscar o título. Então, responsabilidade, cobrança e também buscar o espaço para poder ter uma oportunidade dentro dessa competição. Apesar da felicidade pelo reconhecimento do trabalho e pela chance de atuar em um dos grandes clubes do Brasil, Fabiano vai sentir falta da proximidade que tem da família em Chapecó. Por isso, vai tentar aos poucos levar todo mundo para a capital mineira. Quando for para lá, devo levar o pai ou a mãe. Meu irmão, infelizmente, vai ser mais difícil, por uma empresa que ele tem, trabalha também. Então, mas no começo, devo sim levar o pai e a mãe, ou um dos dois pelo menos, para ficar uns dias comigo. Além da saída do Fabiano, a Chapecoense não vai contar no ano que vem com outros destaques desta temporada. O goleiro Danilo foi para o Corinthians e o atacante Leandro deve seguir o mesmo caminho. Outro que pode sair é o também atacante Thiago Luiz. Ele tem uma proposta ainda que não está oficializada para os Emirados Árabes de $1.300.000, que essa proposta tem que vir até o final de semana, né? Se ela não vier até o final de semana, aí a gente volta a conversar com ele para ele permanecer na Chapecoense, e a Chapecoense também no Thiago Luiz tem 10% dessa visibilidade também. Muito bem falado, senhor Sandro Palaoro. O assunto agora por aqui vai ser o Joinville, Claudioninho Miranda, time de Série A, campeão da Série B, começa a chamar a atenção também do Cruzeiro, porque, olha só, vou dar uma olhadinha aí na notícia que foi publicada no portal Joinville, falando sobre essa situação. O Cruzeiro está de olho em César Sampaio, portal Joinville que publicou. O Cruzeiro, campeão da Série A, quer o César Sampaio para a disputa da Série A, da Copa Libertadores, enfim. O superintendente ficou valorizado, mas tem contrato com o Jack até o fim de 2015. Ele já recusou outras propostas, como a do Bahia. Nesse ano foi essa proposta. Abre aspas para ele. Estou bem tranquilo quanto a isso. A proposta, ele fala, né? Vamos deixar as coisas acontecerem de forma natural. Mas estou bem feliz aqui, fecha aspas.
não pode ser diferente. Morar em Joinville, o cara fica de boa. E o César Sampaio, logicamente, sabe da qualidade do seu trabalho pelo que fez no Joinville e pelo que fez no futebol brasileiro. Tem muita credibilidade o César Sampaio. Alguém pode estar do Criciúma, o Criciúma que tem muito dinheiro, acabou errando demais. Por quê? Porque não soube montar o time de acordo com o perfil. E o Cruzeiro tem uma base. Então, a partir de agora, são pontos que podem ser ajeitados no Cruzeiro, como o Fabiano, recém-contratado, belíssimo lateral direito, e o Cruzeiro tendo a possibilidade de contratar César Sampaio, se for de seu interesse, pode ter certeza. Vai ser muito interessante para ambos, para o Cruzeiro e para o César Sampaio. Quem perde? O Joinville e o futebol catarinense, porque o César Sampaio tem muita tranquilidade no trabalhar nos bastidores. O Joinville que já perdeu recentemente o Edson Ratinho, né? A gente falou por aqui. O Edgar Júnior também está fora dos planos. Um jogador que fez não a está diferença. fora dos planos. Não. Estaria totalmente nos planos. Mas, infelizmente, não pertence ao Joinville e o jogador retorna para sua base. Fora dos planos para a temporada 2015, a partir de agora, né? Com a saída dele, o retorno para o Atlético Paranaense. Mas César Sampaio, tudo indica, Claudinho, deve permanecer mesmo em Joinville, viu? Tomara, porque seria uma grande pena. O Jogo Aberto SC de hoje vai ficando por aqui. A gente volta amanhã, ao 12:30. Tchau, até lá!